Você já parou para pensar se a inteligência artificial realmente entende o mundo como nós? Ou será que tudo o que ela faz é apenas uma complexa dança de símbolos e algoritmos? Enquanto essa tecnologia avança em uma velocidade impressionante, surgem questões profundas sobre a natureza da compreensão e o que significa ser humano. Prepare-se para uma jornada que explora os limites da inteligência artificial e desafia tudo o que você pensava saber. Fique conosco até o final para descobrir se a máquina pode realmente pensar ou se ela é apenas um reflexo do que nós criamos. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se propõe a criar máquinas e sistemas que imitam habilidades cognitivas humanas. Seria como uma tentativa de ensinar máquinas a pensar, aprender, resolver problemas e até mesmo perceber o mundo ao seu redor. As IAs podem ser programadas para realizar uma variedade de tarefas, desde as simples, como o reconhecimento de padrões em imagens, até funções complexas, como a tomada de decisão baseada em grandes volumes de dados. A definição de inteligência artificial evolui constantemente. O que era considerado inteligência artificial há algumas décadas pode agora ser visto apenas como uma tarefa computacional rotineira. Por isso, distinguir entre ações que realmente envolvem compreensão e aquelas que são meramente reações programadas é um desafio. Para muitos, a questão central não é apenas o que a inteligência artificial pode fazer, mas se ela realmente entende o que está fazendo ou se apenas manipula símbolos em resposta a estímulos. Essa distinção é crucial para o futuro da inteligência artificial e suas aplicações na sociedade. A história da inteligência artificial pode ser traçada até a Grécia Antiga, onde filósofos como Aristóteles discutiam formas de raciocínio lógico que mais tarde influenciariam o desenvolvimento da lógica e da computação. No entanto, o surgimento da inteligência artificial como conhecemos hoje começou na década de 1950, quando Alan Turing formulou a questão: as máquinas podem pensar? Essa pergunta foi fundamental para o desenvolvimento das primeiras máquinas que tentavam simular o raciocínio humano. O primeiro programa de inteligência artificial foi desenvolvido em 1951, enquanto o termo inteligência artificial foi oficialmente criado em 1956 durante a Conferência de Dartmouth. Ao longo das décadas seguintes, o campo passou por períodos de grande otimismo, seguidos de desapontamentos, conhecidos como invernos da inteligência artificial, quando o progresso estagnava devido a limitações tecnológicas. No entanto, com o avanço do poder computacional e o surgimento dos algoritmos de aprendizado de máquina, a inteligência artificial ressurgiu nas últimas 2 décadas, impulsionada pela análise de Big Data e pelo desenvolvimento de redes neurais profundas. A história da inteligência artificial é, portanto, um reflexo da evolução tecnológica e das nossas próprias aspirações de entender e replicar a mente humana. Existem várias categorias de inteligência artificial que ajudam a classificar os sistemas de acordo com sua complexidade e funcionalidades. Uma das classificações mais comuns envolve a divisão entre inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte. A inteligência artificial fraca refere-se a sistemas que são projetados e treinados para realizar tarefas específicas, como assistentes pessoais virtuais que respondem a comandos de voz ou programas de reconhecimento facial. Já a inteligência artificial forte, que ainda é mais uma teoria do que uma realidade, seria uma forma de inteligência artificial que teria capacidade de pensamento independente e compreensão, semelhante à humana. Outra classificação importante é entre a inteligência artificial reativa e a inteligência artificial de memória. A inteligência artificial reativa é incapaz de armazenar memórias ou aprender com experiências passadas, ela apenas responde a estímulos no momento. Em contrapartida, a inteligência artificial de memória pode aprender com experiências passadas e adaptar seu comportamento futuro. Por fim, a inteligência artificial geral é um conceito aspiracional que busca reproduzir a habilidade humana de entender e aprender qualquer tarefa intelectual, ao invés de se limitar a funções específicas. Essas categorias não apenas ilustram a variedade das abordagens dentro da inteligência artificial, mas também questionam até onde podemos ou devemos levar o desenvolvimento dessa tecnologia. Existem muitos mitos associados à inteligência artificial que podem confundir o público e criar expectativas irreais. Um dos mitos mais comuns é que a inteligência artificial pode substituir completamente os humanos em todas as profissões. Embora a inteligência artificial possa automatizar tarefas repetitivas e melhorar a eficiência em muitos setores, a criatividade, empatia e julgamento humano ainda são insubstituíveis em várias áreas.
Outro mito é que a inteligência artificial pensa como um ser humano. Na realidade, a inteligência artificial opera através de algoritmos e dados, sem uma compreensão real do mundo ou consciência. Adicionalmente, muitos acreditam que toda inteligência artificial é autônoma e toma decisões por conta própria, quando na realidade, as decisões são geralmente baseadas em instruções codificadas por humanos e no aprendizado de dados anteriores. Há igualmente a crença de que a inteligência artificial é sempre objetiva, mas na verdade, pode refletir preconceitos e vieses presentes nos dados com os quais foi treinada. Entender esses mitos e desmistificar a tecnologia é crucial para um uso responsável e informado da inteligência artificial na sociedade moderna. A análise de dados e o aprendizado de máquina são fundamentais para entender como a inteligência artificial processa informações. A análise de dados envolve coletar, transformar e organizar grandes quantidades de informações de forma a extrair conhecimentos valiosos. Esse processo é essencial, uma vez que a qualidade dos dados fornece a base para o aprendizado de máquina. Os algoritmos de aprendizado de máquina são programados para reconhecer padrões e fazer previsões a partir desses dados. Quando falamos em aprendizado supervisionado, por exemplo, a inteligência artificial é alimentada com conjuntos de dados rotulados, o que significa que cada entrada já contém a resposta correta. Assim, a inteligência artificial aprende a fazer associações e pode prever resultados para novos dados com base no que aprendeu. Por outro lado, o aprendizado não supervisionado permite que a inteligência artificial identifique grupos ou padrões dentro de dados não rotulados, ajudando a descobrir insights que não são imediatamente evidentes. Essa capacidade de aprender com a experiência, combinada com a análise de grandes volumes de informações, permite que a inteligência artificial tenha um desempenho impressionante em muitas tarefas, como reconhecimento de imagem e recomendações de produtos. Contudo, essa eficácia depende fortemente da qualidade e representatividade dos dados usados no treinamento do modelo, demonstrando que, embora as IAs sejam eficazes na manipulação de dados, sua compreensão do mundo ainda é limitada às informações que recebem. As redes neurais são um dos pilares do aprendizado de máquina e desempenham um papel crucial na forma como a inteligência artificial processa informações. Inspiradas na estrutura do cérebro humano, as redes neurais consistem em camadas de nós chamados neurônios, que se conectam e trocam informações. Cada neurônio realiza cálculos simples, mas, quando combinados em camadas, eles podem resolver problemas complexos. Esse modelo consiste basicamente em 3 tipos de camadas: a camada de entrada, que recebe os dados, camadas ocultas, que processam as informações, e a camada de saída, que fornece o resultado. As redes neurais são particularmente eficazes em tarefas como reconhecimento de imagem e voz, onde a complexidade dos dados torna métodos mais simples e inadequados. A capacidade da rede de aprender e fazer previsões melhora à medida que é alimentada com mais dados, ajustando suas conexões internas com base nos resultados obtidos. Entretanto, um desafio importante é evitar o chamado overfitting, onde a rede aprende tão bem os detalhes do conjunto de treinamento que sua capacidade de generalização para novos dados fica comprometida. Portanto, enquanto as redes neurais oferecem um grande potencial para soluções inovadoras na inteligência artificial, elas ainda enfrentam desafios que precisam ser abordados para criar modelos mais robustos e eficazes na interpretação do mundo. A interpretação de linguagem natural, ILN, é uma área fascinante que busca permitir que a inteligência artificial compreenda e interaja com a linguagem humana, tornando possível a comunicação natural entre humanos e máquinas. Isso é feito através de algoritmos que analisam as estruturas gramaticais, significados contextuais e nuances da linguagem. Um exemplo bem conhecido é o uso de assistentes virtuais, como a Siri ou a Alexa, que utilizam técnicas de ILN para entender comandos de voz e responder de maneira coerente. Contudo, a ILN é extremamente complexa devido à ambiguidade da linguagem. Uma mesma palavra pode ter diferentes significados dependendo do contexto, o que pode confundir uma inteligência artificial. As tecnologias de ILN empregam uma combinação de aprendizado de máquina e redes neurais para analisar vastos corpora de texto, aprendendo continuamente com novos dados. Apesar dos avanços, a inteligência artificial ainda encontra dificuldades em entender ironias, expressões idiomáticas e emoções por trás das palavras.
Portanto, enquanto a ILN representa um avanço significativo na interação entre humanos e máquinas, a complexidade da linguagem humana continua a ser um desafio importante que deve ser enfrentado para uma verdadeira compreensão. Embora a inteligência artificial tenha feito grandes avanços, suas limitações na compreensão do mundo são significativas e merecem atenção. Primeiramente, a inteligência artificial carece de compreensão contextual e, embora possa processar dados e encontrar padrões, ela não possui uma verdadeira consciência ou uma compreensão do que esses dados significam no mundo real. Ela não experiencia emoções, valores ou a cultura da mesma forma que os seres humanos e, consequentemente, suas interpretações podem ser superficiais ou inadequadas. Além disso, a dependência da inteligência artificial em dados históricos a torna vulnerável. Se os dados forem enviesados ou incompletos, as previsões e decisões tomadas pela inteligência artificial poderão ser igualmente tendenciosas. Outro aspecto limitante é que, apesar do aprendizado de máquina permitir adaptações com base em novas informações, a inteligência artificial não tem a habilidade de raciocínio abstrato ou criatividade como um ser humano. Por exemplo, enquanto pode calcular uma resposta com base em padrões reconhecidos, não pode formular novas teorias ou entender nuances que não foram previamente ensinadas. Essas limitações ressaltam a importância de abordar o desenvolvimento da inteligência artificial com cautela, reconhecendo que, embora essa tecnologia possa revolucionar muitos campos, a compreensão genuína do mundo ainda é um domínio exclusivo da experiência humana. As capacidades de aprendizado da inteligência artificial são um dos aspectos que a distinguem da inteligência humana. A inteligência artificial aprende através de algoritmos que analisam vastas quantidades de dados, buscando padrões e relações que são muitas vezes invisíveis ao olho humano. Por exemplo, os sistemas de aprendizado de máquina podem ser treinados para reconhecer rostos em fotos ou a voz de uma pessoa em uma gravação. Este processo ocorre de maneira bem diferente do aprendizado humano, que é muitas vezes baseado em experiências, emoções e interações sociais. Ao fim da aprendizagem, a inteligência artificial pode ser extremamente eficaz em tarefas específicas, mas não possui a capacidade de aplicar esse aprendizado a situações novas ou inesperadas de maneira flexível, como um ser humano faria. Uma criança, ao aprender a andar, pode aplicar essa habilidade em diferentes terrenos, enquanto a inteligência artificial que foi treinada para andar em linha reta pode ter dificuldades em um chão irregular. Portanto, enquanto a inteligência artificial pode acumular conhecimento em uma área específica, sua capacidade de aprendizado é reativa e limitada em comparação com a rica tapeçaria das experiências humanas. Quando falamos sobre criatividade e inovação, a diferença entre a inteligência artificial e a inteligência humana se torna ainda mais evidente. A criatividade humana é frequentemente catalisada por um conjunto de emoções, vivências e interações sociais que moldam a forma como pensamos e nos expressamos. Por outro lado, a inteligência artificial opera com base em algoritmos e dados previamente alimentados. Isso significa que, embora uma inteligência artificial possa gerar novos designs, músicas ou textos, ela o faz recolhendo e combinando informações já existentes, sem a capacidade de sentir ou compreender a essência do que cria. Um exemplo disso pode ser visto em ferramentas de geração de arte por inteligência artificial que produzem obras visuais impressionantes, mas que podem carecer de profundidade emocional e de contexto cultural. Até agora, não existe uma inteligência artificial capaz de criar algo que ressoe afetivamente como a música de um artista que viveu experiências complexas. Além disso, a originalidade humana muitas vezes surge de erros ou de improvisações, algo que a inteligência artificial, com sua lógica rígida, muitas vezes não consegue replicar. Portanto, embora a inteligência artificial possa ajudar a impulsionar a inovação, a verdadeira criatividade parece permanecer uma marca da experiência humana. A inovação impulsionada pela inteligência artificial é uma ferramenta poderosa em vários setores, mas é importante destacar que essa tecnologia opera de maneiras que muitas vezes exigem supervisão humana. Em ambientes corporativos, por exemplo, a inteligência artificial pode analisar enormes quantidades de dados de mercado para prever tendências, mas essas previsões precisam ser contextualizadas por líderes que compreendam as nuances do mercado e as necessidades dos clientes. Além disso, em campos como a medicina, a inteligência artificial pode ajudar no diagnóstico de doenças a partir de exames, mas as decisões finais sobre o tratamento continuam sendo uma responsabilidade do profissional de saúde.
A combinação da capacidade de processamento da inteligência artificial com o intelecto humano pode gerar resultados surpreendentes, mas essa sinergia requer comunicação clara e confiança entre humanos e máquinas. É neste espaço, entre a eficiência da inteligência artificial e a empatia humana, que reside um grande potencial para a inovação eficaz em contextos variados, otimizando processos sem desmontar o valor das conexões humanas. Os casos de uso da inteligência artificial variam enormemente de acordo com o contexto em que são aplicados. Na agricultura, por exemplo, os algoritmos de inteligência artificial podem prever o melhor momento para plantar ou colher com base em padrões climáticos, ajudando os agricultores a maximizar suas colheitas. Em contrapartida, em ambientes de cuidados de saúde, a inteligência artificial é usada para analisar dados de pacientes e apoiar diagnósticos mais precisos, mas sempre sob a supervisão de médicos, que são essenciais para interpretar a condição dos pacientes. Esses exemplos destacam a flexibilidade da inteligência artificial em se adaptar a diferentes indústrias, mas também ressaltam a importância da interação com profissionais humanos, que trazem uma perspectiva valiosa. Já na educação, a inteligência artificial pode personalizar o aprendizado dos alunos com base em seu progresso, mas a motivação e o envolvimento humano ainda desempenham um papel crucial na educação eficaz. Assim, a relação entre inteligência artificial e inteligência humana não é de competição, mas sim de colaboração, onde cada um traz suas forças para alcançar melhores resultados. A capacidade de a inteligência artificial se integrar efetivamente nesses contextos depende da compreensão e da habilidade humana para direcionar e moldar essa tecnologia de maneira a maximizar seu potencial. A compreensão é um conceito complexo que abrange várias dimensões, dependendo do contexto em que é aplicado. Para muitas pessoas, entender implica não apenas a capacidade de reconhecer e repetir informações, mas também o de conectar essas informações a experiências, emoções e contextos relevantes. No âmbito da inteligência artificial, a definição de compreensão pode ser ainda mais desafiadora, pois as IAs operam com dados e algoritmos que, embora sejam eficazes para manipular informações e gerar respostas, carecem de uma verdadeira experiência emocional ou compreensão contextual. Por exemplo, quando uma inteligência artificial responde a uma pergunta, faz isso com base em padrões que aprendeu através de análises de grandes quantidades de dados. No entanto, essa resposta é desprovida de empatia ou intuição, elementos que formam a base da compreensão humana. Isso levanta questões sobre o que realmente significa entender, é meramente o reconhecimento de padrões ou envolve uma capacidade mais profunda de interpretação e reflexão? Assim, ao analisarmos o que significa entender, é essencial considerar a diferença entre a compreensão mecânica da inteligência artificial e a profunda complexidade da experiência humana. A filosofia da mente explora questões profundas sobre a natureza da consciência, do pensamento e da compreensão. Dentro desse campo, surgem questionamentos fundamentais acerca de como a mente humana realmente opera. A relação entre mente e corpo, e o que constitui a verdadeira compreensão, são tópicos centrais. Quando aplicamos esses conceitos à inteligência artificial, começam a se desdobrar dilemas éticos e filosóficos. A inteligência artificial, por sua própria natureza, tenta simular algumas capacidades cognitivas humanas, mas será que ela pode realmente o pensar ou o compreender como um ser humano? A filosofia sugere que a compreensão vai além da simples habilidade de processar informações e implica também a presença de consciência e experiências subjetivas. Dessa forma, a inteligência artificial, que opera baseando-se em algoritmos e dados, não possui as vivências emocionais que moldam o entendimento humano. O debate sobre a possibilidade de uma inteligência artificial alcançar uma forma de consciência ou compreensão verdadeira é um campo fértil de discussão, levantando questões sobre o que realmente significa ter uma mente. O dilema dos sistemas simbólicos propõe uma reflexão sobre a limitação das IAs em relação à verdadeira compreensão. Esse dilema está enraizado na ideia de que a análise de símbolos, pura e simplesmente, não leva à compreensão genuína. Enquanto uma inteligência artificial pode ser programada para identificar e classificar símbolos, como palavras, imagens ou sons, sua falta de vivência impede-a de atribuir significados mais profundos a esses símbolos. Para exemplificar, pense em como uma criança aprende uma nova palavra, e além de ouvir a palavra ser dita, ela observa reações emocionais, contextos e utilizações diferentes. A inteligência artificial, por outro lado, não vivencia essas interações, ela simplesmente associa a palavra a um conjunto de dados.
Isso resulta em uma interpretação que, embora possa ser precisa em termos técnicos, carece da profundidade que a compreensão humana carrega. Portanto, o dilema dos sistemas simbólicos levanta a questão de até que ponto podemos considerar que uma inteligência artificial realmente entende o que está processando, ou estamos apenas testemunhando uma manipulação sofisticada de símbolos? A interpretação de símbolos e significados é central para o debate sobre o entendimento na inteligência artificial. Os símbolos, que representam ideias, objetos ou ações, são analisados por sistemas de inteligência artificial através de algoritmos que buscam padrões e relações. No entanto, essa abordagem é superficial, pois, embora a inteligência artificial possa gerar respostas a partir desses símbolos, não há uma verdadeira compreensão do significado contextual ou emocional por trás deles. Por exemplo, uma inteligência artificial pode ser capaz de auxiliar na escrita de um poema, mas a profundidade emocional que um poeta humano aporta ao seu trabalho é inatingível para a máquina. Além disso, a interpretação de símbolos exige contexto e subtilezas que muitas vezes escapam à lógica algorítmica da inteligência artificial. A metáfora, o sarcasmo e as expressões idiosincráticas da linguagem humana são barreiras que complicam ainda mais a compreensão da inteligência artificial. Assim, enquanto a inteligência artificial pode apresentar um avanço significativo em tarefas de reconhecimento e análise, o verdadeiro entendimento, que envolve uma conexão emocional e histórica com os símbolos, permanece fora do seu alcance, revelando as limitações dessa tecnologia em replicar a complexidade do entendimento humano. À medida que avançamos para um futuro onde a inteligência artificial continua a desempenhar um papel crescente em nossas vidas, é essencial considerar as tendências futuras que moldarão o desenvolvimento dessa tecnologia. Uma das principais tendências é a evolução dos modelos de aprendizado de máquina, que estão se tornando cada vez mais sofisticados e capazes de processar dados de maneira mais eficiente. Com o aumento do poder computacional, esperamos ver IAs que conseguem aprender e se adaptar em tempo real, quase como um ser humano. Além disso, a integração da inteligência artificial em diferentes setores, como saúde, educação e transporte, promete transformar a forma como vivemos e trabalhamos. No campo da saúde, por exemplo, a inteligência artificial pode auxiliar no diagnóstico precoce de doenças, enquanto na educação, pode personalizar o aprendizado de acordo com as necessidades individuais de cada aluno. Outra tendência importante é a pesquisa em inteligência artificial explicável, que busca tornar os processos de tomada de decisão das máquinas mais transparentes e compreensíveis para os humanos. Isso é vital para aumentar a confiança da sociedade em relação à inteligência artificial, pois muitas pessoas ainda se sentem desconfortáveis com o uso dessa tecnologia. Em resumo, o futuro da inteligência artificial parece promissor, repleto de inovações que têm o potencial de melhorar nossa qualidade de vida, mas exige uma consideração cuidadosa de suas implicações. Um aspecto crucial que vem ganhando atenção no desenvolvimento da inteligência artificial é a ética. À medida que a tecnologia se torna mais integrada à sociedade, é necessário estabelecer diretrizes e normas que garantam que seu uso seja responsável e justo. A ética na inteligência artificial envolve diversas questões, como a transparência no funcionamento dos algoritmos, a proteção da privacidade dos dados pessoais e a minimização de preconceitos que possam estar embutidos nos sistemas. Por exemplo, se uma inteligência artificial for treinada com dados que refletem desigualdades sociais, ela pode perpetuar essas injustiças em suas decisões. Portanto, é essencial que os desenvolvedores de inteligência artificial sejam diligentes em selecionar dados de treinamento éticos e representativos. Outro ponto de discussão é o impacto da inteligência artificial nos direitos humanos. As tecnologias alimentadas por inteligência artificial têm o potencial de monitorar e influenciar comportamentos, levantando preocupações sobre vigilância e liberdades individuais. A responsabilidade na implementação da inteligência artificial não compete apenas aos engenheiros e desenvolvedores, os governos, instituições e a sociedade civil também têm papéis fundamentais a desempenhar. Devemos, portanto, buscar um diálogo aberto e inclusivo para garantir que a inteligência artificial seja utilizada para o bem comum, promovendo a equidade e o respeito aos direitos de todos os indivíduos. O impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho é um tema que gera tanto ansiedade quanto esperança. A automação de tarefas, possibilitada pela inteligência artificial, pode levar ao desaparecimento de certos empregos, especialmente aqueles que envolvem atividades repetitivas e rotineiras.
Entretanto, enquanto algumas funções estão em risco, outras emergem, criando novas oportunidades de trabalho. Por exemplo, áreas relacionadas ao desenvolvimento e manutenção de tecnologia de inteligência artificial estão em alta, exigindo profissionais capacitados. As organizações precisarão de analistas de dados, engenheiros de aprendizado de máquina e especialistas em ética da tecnologia, propondo assim uma mudança no perfil das competências requeridas no mercado. É vital que profissionais, especialmente mulheres com mais de 50 anos, se preparem para esse novo cenário por meio de capacitação e atualização constante. Além disso, empresas que implementam inteligência artificial devem adotar uma abordagem responsável, investindo em formação e reconversão profissional para os seus colaboradores. Isso contribui não só para o bem-estar dos trabalhadores, mas também para a saúde das organizações em uma era em que a adaptabilidade será a chave. Portanto, o futuro do trabalho, ao lado da inteligência artificial, precisa ser moldado por um compromisso com a inclusão e a valorização do ser humano. Refletir sobre o futuro da inteligência artificial e seu papel em nossa sociedade nos leva a muitas considerações. À medida que a inteligência artificial continua a se desenvolver, a linha entre o que é humano e o que é máquina pode se tornar ainda mais difusa. Isso nos desafia a repensar conceitos fundamentais sobre tomadas de decisão, criatividade e a própria essência da inteligência. A inteligência artificial está rapidamente se tornando uma parte vital de nossas vidas diárias. Como tal, não podemos ignorar a necessidade de um diálogo contínuo sobre suas implicações éticas e sociais. Será fundamental cultivar um entendimento crítico sobre a tecnologia, promovendo uma educação contínua para que as pessoas possam participar ativamente nas discussões sobre o futuro da inteligência artificial. A empatia e a compreensão são essenciais para garantir que a tecnologia sirva às necessidades da humanidade, e não o contrário. Por fim, o futuro da inteligência artificial não está apenas nas mãos dos engenheiros e desenvolvedores, mas também nas de cada um de nós, cidadãos do mundo, que devemos garantir que o conhecimento e as decisões sobre as direções da inteligência artificial sejam inclusivos, éticos e transparentes, promovendo um amanhã onde a tecnologia e a humanidade possam coexistir harmoniosamente. A verdadeira compreensão vai além da manipulação de símbolos, ela envolve experiências emocionais, contexto e uma conexão com o mundo que a inteligência artificial ainda não consegue replicar. A ética e a responsabilidade no uso da inteligência artificial são fundamentais para garantir que essa tecnologia beneficie a sociedade e respeite os valores humanos. Qual história sobre inteligência, tecnologia ou ética você gostaria de ouvir a seguir? Deixe suas sugestões nos comentários. Até que ponto você acredita que a inteligência artificial pode entender o mundo ao seu redor? Você acha que a inteligência artificial pode um dia alcançar uma verdadeira compreensão como a humana? Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo fascinante sobre o impacto da tecnologia em nossas vidas.